Senhores deputados, muito boa tarde. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída que foi por ato da presidência de número 0030-DL, de 21 de fevereiro de 2019. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia das atas da 18ª reunião da referida comissão, bem como também da 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a que me referi agora há pouco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram aprovado. Recebemos expediente da deputada Luciane Carminati, comunicando que no dia de hoje estará ausente nesta reunião, como está, mas indicando Sua Excelência, o senhor deputado Fabiano da Luz, para representá-la. Seja bem-vindo, deputado Fabiano da Luz. Expediente. Recebemos os seguintes expedientes: da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, assinado pelo seu secretário adjunto, senhor Tiago Augusto Vieira, o ofício 096/2019, que remete para esta comissão informações conforme solicitação feita. Solicito a assessoria que dê por recebido, de anexação ao presente que deu recebido e faça a devida anexação ao pensamento ao presente processo da CPI. Também recebemos do Tribunal de Contas o ofício de número 16304/2019, de 29 de agosto de 2019. Também dou por recebido e solicito o apensamento ao presente processo. Hoje, da ordem do dia, nós temos a ouvida das seguintes testemunhas: senhor Fernando Augusto Idiro Ayashi e Gleison Lemos. Por primeiro, nós vamos ouvir o senhor Fernando Augusto Idrio Ayashi. Solicito que Vossa Senhoria se dirija à bancada aqui à minha direita. E também solicito que a assessoria encaminhe o senhor Gleison Lemos até a sala da coordenadoria das comissões para que possa aguardar lá. Eu agradeço. O senhor levanta um pouquinho mais o microfone. Isso, por gentileza. Senhor Fernando Augusto Iudrio, né? Yudiro. Ayashi. Esse pelo menos... Hayashi. Esse pelo menos eu acertei. O senhor recebeu um ofício de convocação de número 148/2019, assinado por este deputado, presidente da comissão. O senhor sabe por que foi convocado? O conteúdo do ofício seria como testemunha. Sim, ok. Então o senhor tem conhecimento. O senhor vai prestar depoimentos aqui no dia de hoje, né? Os senhores deputados terão a liberdade de fazer depoimento. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, no dia de hoje? Prometo. O senhor se faz acompanhando advogado? Sim, na plateia. O senhor se faz acompanhando advogado? Sim. Se o senhor advogado se desejar, pode ficar sentado ao seu lado. Quem é o seu advogado? Não há necessidade. Não há necessidade, ok. O senhor poderá também ficar calado. Se não desejar responder qualquer pergunta, o senhor pode ficar calado. Não há problema algum, né? Se o seu advogado se o senhor desejar pedir instrução ao seu advogado, lhe será permitido. O que não pode é o advogado interferir na reunião. Acordado? Antes de eu passar a palavra para o relator da matéria da CPI, que é o deputado Bruno Souza,
eu gostaria que o senhor dissesse no microfone o seu nome completo, a sua profissão, o seu endereço completo, por gentileza. Fernando Augusto Yujiro Hayashi, sou arquiteto e urbanista, resido na Rua Maestro Aldo Krieger, número 138, apartamento 205, bairro Córrego Grande, CEP 88037500, Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado. Deputado Bruno, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde, Excelência. Seja bem-vindo a essa comissão, e essa comissão tem o propósito de esclarecer talvez uma dívida histórica que nós temos com Santa Catarina e com a população catarinense, que é esclarecer os fatos que transcorreram sobre a Ponte Silvio Luiz e suas obras. Temos muita esperança que o senhor pode nos ajudar em relação a isso. Senhor Fernando, o senhor pode começar nos esclarecendo se o senhor atuou efetivamente nas obras da Ponte Silvio Luiz? Sim, trabalhei na obra de restauração da Ponte Hercílio Luz. O senhor pode escorrer um pouquinho sobre a sua atuação, em que períodos atuou, quais os serviços prestou e qual a sua responsabilidade técnica com a obra? Sim, trabalhei no canteiro de obras, na sala técnica. O período foi de 2009 a 2011, início de 2009 a início de 2011. E no canteiro de obras eu fazia organização de documentos e de projetos e, eventualmente, relatórios fotográficos do que estava sendo executado nesse período. O senhor assinou o contrato social da empresa e, apenas para que nós possamos esclarecer, para os outros deputados também, a partir desse momento eu vou chamar a CSA Group e eu vou chamar de como empresa norte-americana. A empresa que fez parte do consórcio é a CSA Gerenciamento LTDA, que eu vou chamar de a empresa brasileira. Então, são duas CSAs distintas e não são nem filiais, nada, né? Então, eu vou chamar uma de empresa brasileira e a outra da empresa norte-americana. Então, o senhor assinou o contrato social da CSA Gerenciamento em 28 de janeiro de 2009 como responsável técnico da empresa. Isso é, a empresa brasileira. O senhor estava à frente de todos os serviços e obras sobre responsabilidade da empresa? Não. Atuou pela CSA Limitada em outras obras que não a Ponte Silvio Luiz? Não. A CSA LTDA Limitada, ela trabalhou em outra obra que não a Ponte Silvio Luiz? Não. Então, a Desconheço se houve ou não, mas do meu ponto de vista, não. Então, a CSA, a empresa brasileira, não trabalhou em outra obra, segundo o senhor. O senhor emitiu RT ou RRT dos seus respectivos serviços pela CSA? Emiti um ART de cargo e função. De carga e função? Cargo e função. Carga e função. O senhor pode nos fornecer uma fotocópia disso? Sim, claro. Qual era o seu regime de contratação pela CSA Limitada? Como é que ela era? Era carteira assinada, contrato, CNPJ? Carteira assinada. E como o senhor foi escolhido para ser o responsável técnico da empresa? Foi uma indicação, né? Eu já conhecia a administradora da empresa e, pelo fato de mostrar, né, a minha competência, foi solicitado que eu desenhasse uma logomarca e foi muito bem quista, né, essa logomarca, e então fui admitido dessa forma. Foi realizada uma entrevista de emprego com a negociação de quanto seria o meu salário, né, registrado em carteira, mas houve uma entrevista de emprego. Quem foi o entrevistador? Foi o Juan Melgarejo e Luiz Mário Tortorello. Os dois o entrevistaram juntos? Sim. E o senhor, de quem foi a indicação do senhor para a empresa? Foi o Juan. O Juan lhe indicou? Sim. Me indicou para... E a administradora, quem seria? Carla. A primeira alteração contratual da CSA Gerenciamento LTDA, empresa brasileira, ocorreu em 24 de março de 2014. Até essa data, o senhor assume a responsabilidade técnica pelos atos praticados pela empresa CSA no âmbito do consórcio Florianópolis Monumento? Não.
Mas o senhor emitiu algum documento desvinculando-se da empresa? Me desvinculei realizando a baixa que, por uma falha minha, foi realizada posteriormente à minha saída do meu trabalho vinculado à ponte. A sua falha foi qual? Foi não ter dado baixa no documento perante o conselho de profissional no momento da minha saída. A primeira alteração contratual, perdão. E quando foi essa baixa efetiva? Não recordo. Teria que O constar ano? o documento. Também não recordo o ano exato. Poderia nos fornecer uma fotocópia dessa baixa? Sim. É o mesmo documento que a Excelência solicitou anteriormente. Antes de ser responsável técnico pela empresa CSA Gerenciamento, qual foi a sua atuação no mercado de construção civil ou pesada? Civil e pesada, diria somente... eu estava recém-formado antes da minha... Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu me formei em outubro de 2008. O senhor havia trabalhado alguma vez com obras de artes especiais, como pontes e obras dessa complexidade? Não. O senhor participou da elaboração da proposta do consórcio Florianópolis Monumento apresentado na licitação para a recuperação da Ponte de Luz? Não. Era obrigatória a visita ao local de execução da obra antes do certame. O senhor participou dessa visita? Também não. A empresa fez alguma análise do projeto básico, bem como da situação em que se encontrava a estrutura da ponte antes de apresentar proposta de preços no certame ou simplesmente deu desconto no orçamento do DEINFRA? Poderias reformular, Excelência? A empresa ela chegou a fazer alguma análise do projeto? Ela se certificou de como é que estava a situação da ponte, se Luz, ou antes de apresentar a proposta, ou ela simplesmente apresentou uma proposta com desconto ao DEINFRA? Eu não participei dessa elaboração de proposta, não saberia responder. A CSA Gerenciamento, ela participou da inspeção inicial da ponte durante a execução do contrato? Sim. Com auxílio de outras empresas. Quais empresas? Para análise de estrutura, RMG, Engenharia, Alfa, Engenharia. A CSA Gerenciamento elaborou algum projeto para as obras da Ponte de Luz? Não. Senhor Fernando, poderia nomear os profissionais da CSA Limitada, a empresa brasileira, que possuem acervo técnico e que participaram da execução da obra da Ponte de Luz? Excelência, seriam o quadro de funcionários? Ou? Os que possuíam acervo, né? Acervo técnico justamente porque os engenheiros, enfim. Eu era subordinado, na verdade, o responsável técnico era o Khaled Mahmoud, especialista em pontes, americano, com empresa americana. Ele era o único que tinha acervo técnico na CSA? Não sei te dizer perante a CSA, mas... Mas o senhor conhecia a empresa, trabalhava na empresa. Então o senhor provavelmente conhece os profissionais que trabalhavam na empresa. Então eu gostaria de saber quais daqueles profissionais que o senhor conhece tinham acervo técnico para executarem as obras da Ponte de Luz. Desconheço. Quantos funcionários a empresa tinha em Florianópolis, na sua sede? Também não sei te responder quantos funcionários, né? Eu fui contratado para ser locado na obra, então se houve outros profissionais não saberia te responder também. Onde era a sede da CSA? Também não sei te dizer o endereço fiscal. Aonde o senhor fez a entrevista do emprego? Fiz numa sala de reuniões de um hotel. Uma sala de reunião de um hotel. Exato. Qual era o período que o Mohamed Caleb ele permaneceu na obra? Também não sei te informar o período exato. Quantas vezes o senhor viu e se encontrou com o senhor Mohamed? Diversas vezes. Na obra?
Também. O senhor chegou, então, o senhor não sabe, então, onde é a sede da CSA Limitada, é isso? Não sei. Senhor Fernando, poderia discorrer um pouquinho sobre os motivos dos atrasos e quais as dificuldades técnicas encontradas pelo consórcio Florianópolis Monumento na obra da Ponte de Luiz? Os motivos de atraso. Bom, durante a minha permanência houveram diversas dificuldades em relação à metodologia que seria empregada para transferência de cargas. Me recordo de ter uma solução de cabos suspensos utilizando as torres principais, digamos, e essa metodologia ela foi descartada, pois na análise da estrutura verificou-se que elas não poderiam ser utilizadas e que deveria ser construída uma estrutura para suportar o vão central. Como é que... Ok, então houve uma necessidade de readequação do projeto. Como isso resulta no atraso da ponte? Pode dar mais detalhes, por favor? A obra ficou parada? O que aconteceu? Houve uma segunda alternativa, e por esse motivo, eu também não sei te informar, pois a empresa que realizou a análise, o processo de análise, inclusive, foi um pouco demorado, pois foi realizado em toda a estrutura para identificar fissuras, etc., questões técnicas. E então, todo esse processo de análise da estrutura metálica e essa mudança de alternativa, acredito que seja um ponto principal para o atraso no período em que estive lá. O senhor citou que o engenheiro, o Khaled Mohamed, ele, por diversas vezes, ele esteve com o senhor. O senhor pode nos especificar o que seriam essas diversas vezes? Semanal, mensal, o que seria isso? Olha, eu não recordo exatamente, mas acredito que uma vez por mês havia um contato. Não, também desconhecia todos os momentos em que ele estava aqui, porque eu não tinha acesso a outros setores, digamos, hierárquicos do organograma de toda a estrutura. Então, às vezes em que ele esteve no canteiro de obras, que era o meu local de trabalho, eu tive contato. Ele falava português? Não. Havia necessidade de ter um conhecimento intermediário de inglês para poder se comunicar com ele. Além dos administradores do CSA Group, da CSA Limitada, o senhor pode estar outros funcionários da CSA Limitada também? Não sei te dizer o nome exato, mas eu tive conhecimento de que havia um outro funcionário quando realizei a baixa do meu documento de responsabilidade técnica. Então, antes disso, o senhor desconhecia outro funcionário da CSA Limitada? Sim. E os engenheiros Henrique Hernandes e Fernando Fagundo fizeram parte da equipe técnica? Desconheço esses nomes. Nós vamos mostrar agora o edital de licitação. Esse edital ele previa que a empresa ou consórcio participante deveria ter em seu quadro permanente equipe capacitada com experiência nesse tipo de obra, como está ali decorrido, né? A partir de 2009, os relatórios do consórcio supervisor apontam que tal equipe não estava mais na obra. Especificamente, o engenheiro Khaled, apontado na licitação como engenheiro preposto, o engenheiro Henrique Hernandes também, apontado como especialista em estruturas metálicas, e o engenheiro Fernando Fagundo, apontado como especialista em fundações. Em tese, todo esse pessoal deveria pertencer ao quadro da CSA Limitada, a qual o senhor era responsável técnico. O consórcio supervisor estava correto? Desculpa, o consórcio. Segundo o edital, os engenheiros Khaled, Henrique Fernandes e Fernando Fagundes, eles deveriam pertencer ao quadro da empresa CSA Limitada.
O consórcio, o supervisor que fiscalizava a obra, ele dizia que esse pessoal não fazia parte do quadro, não estava presente. O consórcio supervisor estava correto? O consórcio Supervisor. Eu desconheço esses nomes Ok. Ok. Pode, por favor, decorrer. Salvo engano, se eu entendi corretamente, Excelência quer saber se eles estavam presentes na obra. Durante que período? Durante o seu período. Durante o meu período. Somente a presença do Haled, do engenheiro Haled. Então, o senhor, no seu período, não viu essas pessoas presentes na obra, com exceção do Khaled, é isso? Do Muhammad. Exato. O senhor Paulney, ele assumiu em algum momento da obra a função de engenheiro preposto? Desconheço. O engenheiro Eduardo Ramon Régua, ou a empresa Ramon Régua Engenharia LTDA, cujo um dos sócios é o senhor Eduardo Ramon Régua, executou serviços na estrutura da ponte Chico Luiz? Durante a minha presença, houve a presença dele em substituição ao gerente de obra. Mas eu também desconheço se era isso que estava sendo, que ocorreu, mas recordo da presença dele, do senhor Eduardo. O senhor lembra de qual era a função do engenheiro ou dessa empresa na obra? Não. O senhor sabia que esse engenheiro era diretor do DEINFRA e assinou o edital de licitação e participou da avaliação de propostas técnicas e de preços de licitação que contratou o consórcio Florianópolis Monumento? Não. Senhor Fernando, o consórcio Florianópolis Monumento empregava em média quantos trabalhadores no período de execução do contrato? Não sei te informar. Saberia dizer que no canteiro de obras haviam mais de 100 pessoas empregados trabalhando com estruturas de andaimes, fundações, etc. Esse gráfico apresenta a quantidade de trabalhadores informados ao Ministério do Trabalho e Emprego. E é o comparativo entre o consórcio Roca, o consórcio Florianópolis Monumento, que o senhor trabalhou, e a construtora Teixeira Duarte. Esses dados foram declarados ao Ministério do Trabalho. Segundo, o senhor alega que eram mais de 100, mas entretanto a média era de 46 trabalhadores no consórcio Roca, 26 no consórcio Florianópolis Monumento e em uma média de 260 trabalhadores por mês na Teixeira Duarte. As barras pretas ali no gráfico, elas representam a quantidade de trabalhadores do consórcio Rocatec, responsável pela etapa 1, 46 trabalhadores. Como falei, as barras vermelhas são do consórcio Florianópolis Monumento, etapa 2, 26 trabalhadores por mês. Já as barras azuis representam os trabalhadores da Teixeira Duarte, uma média de 260 trabalhadores por mês, com picos de mais de 400 trabalhadores. O senhor acreditava que o consórcio iria cumprir o cronograma de execução da segunda etapa, contratando uma média de apenas 26 trabalhadores por mês? Acredito que não. Senhor Fernando, se o cronograma fosse executado nos termos do contrato, possivelmente a obra terminaria em maio de 2012. No período de junho de 2012 e agosto de 2014, após o término inicialmente previsto, o Estado gastou quase 9 milhões de reais com o custo adicional apenas da empresa de supervisão. Quem deveria arcar com essa despesa se o consórcio executor não alocou pessoal suficiente na obra? Poderias reformular, por gentileza? No período de junho de 2012 e agosto de 2014, já após o término inicialmente previsto para a obra, o Estado teve que gastar 9 milhões de reais apenas com o custo adicional da empresa de supervisão, a Concremate ProSul, com a ProSul Supervisão.
Quem que deveria arcar com essas despesas extras que o Estado teve que incorrer por conta do atraso da obra? Não sei te informar. A atual construtora, empresa Teixeira Duarte, recebeu o equivalente a R$ 1.516.314,55 somente para realizar retrabalho na estrutura de sustentação provisória, devido a erros de geometria, fabricação ou montagem nas peças. Como o senhor, como responsável técnico de uma das empresas integrantes do consórcio Florianópolis Monumento, explica tais erros? Olha, mesmo sendo considerado responsável técnico, eu era um empregado subordinado a outros engenheiros e haviam outras empresas em função dessa execução da estrutura provisória, e também não saberia te responder o que é colocado como revisão de trabalho. O senhor realmente trabalhou como responsável técnico? Como eu informei, Excelência, eu emiti um documento de responsabilidade técnica de cargo e função perante a empresa. Perante a obra da Ponte Hercílio Luz, eu não era considerado responsável técnico. Eu era subordinado a outros engenheiros. Sua responsabilidade era então apenas documental? Perante a CSA. Apenas documental. Quem era o seu superior hierárquico? Como falei, o senhor Hallett, mas principalmente os gerentes da obra, que foi o senhor engenheiro Reinaldo, posteriormente o engenheiro Cássio de Magalhães, e então durante todo esse período foram esses dois engenheiros, gerentes da obra, até a minha saída. E o senhor Paulo Ney também? Não. Bom, o orçamento de licitação, ele previa alguns itens também, tais como, eles estão ali, metodologia executiva de obras, estudos de transferência de carga, projetos detalhados de obras, projetos de obras provisórias e estado da obra e programa de reabilitação. São itens para estudo e detalhamento de projetos executivos da obra. Quem ou quais empresas realizaram a execução desses estudos? Foram elaborados análises da Alfa Engenharia, da RMG Engenharia, inclusive com técnicos presentes no local. Houve visitas técnicas da empresa Freycinet, empresa francesa. Houve também visita técnica da uma empresa espanhola, não recordo o nome agora. Então seriam essas empresas. Mas essas empresas estrangeiras, elas apresentaram algum relatório ou projeto? Apresentaram relatórios. Relatórios. E por que a CSA Limitada não executou esses projetos? O único projeto que eu me recordo que havia como referência seria o projeto de referência. Mas por que a CSA não fez esses relatórios ao invés dessas empresas? Foi elaborado um projeto de estrutura provisória. A CSA fez isso? Foi a RMG Engenharia. Novamente, por que a CSA não fez? Pois a equipe técnica CSA Group tinha, pelo que eu recordo, eu como empregado, o engenheiro Reinaldo, que era gerente de obras, e somente essas pessoas, né? Para um volume grande de trabalho, acredito que não teria a equipe técnica suficiente para a elaboração desses itens que a Excelência mencionou.
E o que foi feito com esses projetos e relatórios? Eles foram eles estavam na obra, esses relatórios de inspeção da estrutura, e não recordo qual foi o andamento até a minha saída. Quanto foi pago para a execução desses projetos e estudos? Não saberia informar. Aproximadamente? Também não. A empresa RMG, instada por essa comissão, apresentou diversos documentos e informou que foi contratado para fazer tais projetos, a um custo total de R$ 3.782.000. E ainda alega que não foi paga em parte desse valor. Senhor Fernando, considerando que o consórcio recebeu mais de 21 milhões de reais para realizar esses serviços, o que houve com os 17 milhões e 400 mil reais restantes que recebeu para esses serviços de projetos e detalhamento? Desconheço, Excelência. Em 16 de abril de 2010, foi aprovada a modificação do projeto básico da obra, onde consta que não haveria reflexos financeiros. Nessa data, o contrato se encontrava com 11,14% total executado, enquanto previsto para o mês era de 40,48%. Ao solicitar a modificação do projeto, o consórcio manteve o prazo de entrega, ou seja, não houve modificação alguma no cronograma. Senhor Fernando, considerando que o senhor era o responsável técnico da CSA Limitada, portanto, a par do assunto, como é possível executar 88,86% do contrato em pouco mais da metade do tempo previsto restante, sendo que até então, na metade anterior, o consórcio só havia realizado 11,14% da obra? As decisões de acompanhamento e monitoramento de cronogramas físicos e financeiros não era realizado por mim. Então, mas o senhor era o responsável técnico pela CSA? Também não saberia te informar. O senhor gostaria de nos esclarecer algum assunto sobre a sua responsabilidade técnica em relação à CSA Group? Não teria mais informações. Porque o senhor era o responsável, então, teoricamente, era para o senhor ter esses dados e saber nos explicar essas situações. O consórcio supervisor, liderado pela ProSul, aponta que muitas das revisões de cronogramas apresentadas pelo consórcio executor já eram entregues com itens em atrasos incompletos. Senhor Fernando, o objetivo do cronograma é acompanhar se a execução está atingindo as suas metas traçadas. Se o caminho crítico executivo está sendo seguido, qual a intenção de entregar algo já em atraso para controlar o prazo de execução? Qual a utilidade de um cronograma atrasado? Poderias, Excelência, reformular? Ok. O consórcio supervisor ele era liderado pela ProSul. E ele aponta que muitas das revisões de cronogramas apresentadas pelo consórcio, a qual o senhor era responsável técnico por uma das empresas, já eram entregues com itens em atraso e incompletos. Senhor Fernando, o objetivo do cronograma é justamente acompanhar se a execução está atingindo as metas traçadas. Se o caminho crítico executivo está sendo seguido. Qual a intenção de entregar algo já em atraso para controlar o prazo da execução da obra? Sim, concordo que não há sentido. Mas o senhor é responsável técnico por uma das empresas, por que então entregavam esses cronogramas em atraso? Já com itens em atraso? Como eu informei a Vossa Excelência, pela minha condição de subordinado, eu não tinha controle sobre esse acompanhamento. Senhor Fernando, o que faz um responsável técnico? Na minha opinião, se responsabiliza tecnicamente. Os relatórios do consórcio supervisor, novamente, do contrato, apontam que um dos principais motivos para os demasiados atrasos da executora é a falta de metodologia executiva, ou seja, falta de sequenciamento das atividades. Verificando os cronogramas apresentados pelo consórcio e comparando-os às modificações, as medições, pode-se verificar que, de fato, o caminho crítico não foi seguido. Por que não seguir o cronograma proposto pelo próprio consórcio? Excelência,
Não saberia responder. O monitoramento de cronogramas físicos e financeiros estavam fora da minha alçada, na ordem hierárquica em que eu me encontrava na obra. O senhor continua repetindo isso, mas o senhor era o supervisor, o responsável técnico. No próximo gráfico, apresentamos os valores medidos pelo consórcio Florianópolis Monumento, mês a mês. O senhor poderia explicar por que houve tanta variação nas medições? Não saberia, Excelência. A próxima tela compara o valor medido pelo consórcio, são as barras pretas de forma acumulada, com o previsto no edital e a proposta comercial do consórcio. Os dados demonstram que a obra foi executada muito aquém do previsto. A média mensal do faturamento do consórcio foi de R$ 756 mil, considerando todos os meses do contrato, com e sem medições, né? Quando deveria ser algo em torno de R$ 3 milhões por mês. O consórcio esperava concluir a restauração e reabilitação da Ponte de Luz com esse ritmo lento? Olha, eu não saberia responder quais eram as metas e os objetivos dos meus superiores. Segundo esse ritmo, a obra iria demorar mais 17 anos com esse ritmo que os senhores e a empresa a qual o senhor é responsável técnico estavam imprimindo na obra, com essas medições. Terminando apenas em maio de 2026. Isso é para contextualizar, por conta das perguntas que virão. O senhor recebeu, e agora eu faço uma pergunta, já me encaminhando para o final, o senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado ao procedimento licitatório ou execução do contrato de reabilitação e restauração da Ponte de Luz? Não. Senhor Fernando, agora eu faço uma última pergunta e lhe dou a oportunidade também de, pelo bem da história, do que ficará registrado, se o senhor teria alguma coisa a mais a acrescentar a essa comissão que o senhor gostaria de falar e esclarecer para essa casa? Não teria, Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Senhores deputados, deputado Gessé Lopes, deputado Sargento Lima, deputado Joaquim, não havendo mais perguntas por parte dos senhores deputados, dou por encerrado o depoimento do senhor Fernando. Solicito a assessoria, agradeço a sua presença aqui, solicito a assessoria que faça o encaminhamento dele até a área externa desta comissão. Solicito também que a assessoria encaminhe para este ambiente o senhor Gleison Lemos. Enquanto o senhor Gleison Lemos não vem, eu coloco em discussão e votação o ofício do deputado Bruno, solicitando que seja requerido mais documentos junto a MAPFRI Seguros Gerais S.A., Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina. Havendo a concordância dos senhores deputados, dou por aprovado. Também o deputado Bruno solicita que sejam ouvidos por essa comissão seguintes pessoas: o senhor Eduardo Ramon de Régua, integrante da equipe de apoio da Comissão de Licitação do edital 44/2007, diretor de Obras e Transporte do Infra e coordenador do consórcio Florianópolis Monumento. Do senhor Marcos Amin, integrante dos quadros Badesc, com atuação no procedimento de concessão de crédito a construtor de espaço aberto durante as obras da Ponte de Luz. Do senhor Celso de Magalhães Carvalho, engenheiro coordenador da ProSul de 2007 a 2010 e diretor da empresa de 2010 a junho de 2014. E também, por último, do senhor Sebastião Florentino de Almeida Rezende, funcionário da empresa ProSul, atuante nas obras da Ponte de Luz no período 16 de 6 de 2010 a junho de 2014. Em discussão, não havendo que discutir, aprovado.
Também que seja solicitado os seguintes documentos. O senhor deputado Bruno Souza manda o documento de apresente a requisição decorre da oitiva do São Paulo Ney Almeida, realizado 14 de agosto de 2019, o qual se comprometeu a verificar a existência de documentos probatórios das declarações prestadas com possível encaminhamento de CPI, que não se edificou até o presente momento. Destaque-se que já houve análise de documentos. Então, estou aqui documentos relacionados e remeto cópia aos senhores deputados, mas de antemão dou por aprovadas as solicitações. São só documentos que o próprio depoente se comprometeu. Que sejam feitos os ofícios. Senhor Gleison Lemos, é isso? Isso. Seja bem-vindo aqui nesta comissão. O senhor recebeu o Obrigado. ofício de número 149, convocando o senhor para vir comparecer a esta reunião no dia de hoje. O senhor sabe o motivo dessa convocação? Sim. Tem ciência? Sim. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade no dia de hoje? Sim. O senhor tem direito de ficar calado se não desejar responder qualquer pergunta. Ok. O senhor se faz acompanhado do advogado? Não. Não. Gostaríamos, então, que o senhor dissesse bem próximo ao microfone, para que depois o sistema de taquigrafia e gravação da casa pode captar. O seu nome completo, o seu endereço completo e a sua profissão, por gentileza. Meu nome é Gleison Lemos, sou engenheiro civil. Eu resido na rua Manuel Pedro Vieira, 1248, casa 22, Morro das Pedras, Florianópolis, Santa Catarina. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, na condição de relator, pode iniciar o processo. Boa tarde, senhor Gleison. Boa tarde. Senhor Gleison, o senhor atuou efetivamente nas obras da Ponte de Luz? Sim, O possuía vínculo empregatício com o consórcio Florianópolis Monumento? sim. Poderia discorrer sobre a sua atuação na Ponte de Luz e em que períodos atuou? Quais foram os serviços que prestou e qual a responsabilidade técnica com a obra? Sim. Eu atuei do período de maio de 2011 a agosto de 2014, quando foi rescindido o contrato. A minha função era engenheiro preposto, né, perante a Aldeinfra e coordenador geral, né, da obra. A minha função era gerenciamento das atividades técnicas e operacionais da obra. Pode detalhar o que era esse gerenciamento técnico e operacional? Sim, seria todos os serviços tal que eram feitos, contratações necessárias, enfim, toda a parte técnica da obra. Antes de ser responsável técnico do consórcio Florianópolis Monumento, qual foi a sua atuação no mercado de construção civil ou pesada? Eu tenho 33 anos de formado, eu já trabalhei em várias empresas no Brasil. Trabalhei até numa das maiores empresas do Brasil, a Mendes Júnior. Tá? Trabalhei na região norte, nordeste, e estou aqui no sul há 25 anos. Eu fui supervisor da duplicação da 101. Eu trabalhei na Iguatemi, consultoria, como supervisor da obra e fiz várias obras aí no Brasil de todo. O senhor havia trabalhado antes com obras de artes especiais? Sim. Poderia citar? No Tocantins, nós fizemos várias obras ali. Fizemos quase 500 quilômetros de estrada pela Mendes Júnior. E várias pontes fizemos ali. Na duplicação da BR-101, construímos 7 pontes novas e reformamos 7. Pontes metálicas? Não, metálica não. Restauração? Sim. Restauração em pontes concreto. E então pontes metálicas com esse tipo de vão também não? Ponte metálica, para te falar a verdade, no Brasil, eu acho que ponte pêncil metálica com ribite, eu acho que dá para contar no dedo o engenheiro que tem a experiência. O senhor possuía alguma habilitação ou curso na área de estruturas metálicas à época do contrato?
Não, assim, especificamente estrutura metálica, não. Já construí obras de estrutura metálica, Mas especialização o senhor não tinha nenhuma. não tinha nenhum. Senhor Gleison, poderia discorrer um pouquinho sobre os motivos de atraso e quais as dificuldades técnicas encontradas pelo consórcio Florianópolis dos Monumentos nessa obra da Ponte Luiz? Eu acho que dificuldade técnica não houve nenhuma, tá? Nós fizemos ali aquela fundação, aquela estrutura de sustentação provisória, aquilo ali funcionou, está feita, foi com qualidade técnica, não teve problema nenhum. E por que do atraso? O atraso também, que eu sentia também que o Estado estava sem recursos, né? Então, o recurso só veio em 2014 do BNDES. Antes era recurso próprio e às vezes tinha até estipulado um valor anual para a gente gastar. Mas então o senhor atribuiria a qual motivo o atraso? Não, recurso é um dos E aí, principais o que motivos. faltava? Recursos para Certo, mas executar as obras. isso decorria na falta de quê? De material, de quê? Sim, material e até de poder de faturamento, né? A gente não podia investir que não tinha recurso garantido. Senhor Gleison, poderia discorrer... Ok, perdão, deixa eu voltar, eu vou... O senhor poderia citar os nomes da equipe técnica da obra durante o período que o senhor estava atuando? Sim. Tinha 2 especialistas em estrutura metálica, tá? Até é bom falar que quando eu assumi tinha um assessor em estrutura metálica, especialista, tá? Tinha 2, tinha o Khaled, que é o americano lá, da CSA, e tinha outro que era da RMG, que é o João Mota, ele também é especialista em estrutura metálica. Tinha o Fernando Ayash, que era um assistente na parte técnica ali, tá, engenheiro também. Especialista em estruturas metálicas e especialista em fundações, quem eram? Não, Cada uma. fundações nós contratamos, porque assim, a empresa não dispõe um especialista, né, em fundações. Nós contratamos uma das melhores empresas do Brasil em fundações, mas com acompanhamento meu. Senhor, o RT, nós vamos mostrar agora, o RT 4256-248, 7, de autoria do senhor, aponta como descrição das atividades sob sua responsabilidade a montagem de estrutura de metal, Sim. cuja unidade medida era de uma obra. Senhor Gleison, a que se refere essa atividade? A estrutura metálica, a ponte é toda estrutura metálica, mas nós não chegamos a nem executar, porque nós estávamos fazendo aquela estrutura de sustentação antes. Mas quanto à parte metálica, não tinha problema. E por que utilizou... Perdão. Não, tecnicamente, para mim, não tinha problema. Eu sou engenheiro. Por que Estudei. utilizou... Diga. Tá, não. Conclua. Sim, eu sou engenheiro, estudei metálicas tal, e já fiz obras metálicas. A única diferença era o rebite. Tá? E por que utilizou a unidade de medida de uma obra em vez do peso da estrutura metálica? Eu não posso te responder, porque quem faz a RT é o pessoal da empresa lá. Mas o senhor assina. Eu assino, mas não sei por que usou uma obra. O meu atestado está com pesos. Eu tenho um atestado do DEINFRA que tem todos os serviços com pesos. O RT não é autodeclarado? Para te falar, eu não sei te responder, porque está uma obra ali. Mas Quem é que fez o RT? o pessoal da empresa aqui. Quem é o pessoal da empresa? Tinha um setor lá que cuidava dessa parte. Quem era o seu contato? Era o Audício. Ele era o quê? Ele era um funcionário da empresa que mexia com Qual área? a área de contratos.
Pode repetir o nome dele para registro, por favor? Audício. Por que o senhor utilizou um código de classificação de serviço A0302 para edificações em estrutura de metal, em vez de utilizar o código A0512 para pontes, viadutos ou elevados metálicos? Não, eu não sei te explicar por quê. Senhor Gleison, o consórcio Florianópolis Monumento empregava, em média, quantos trabalhadores no período de execução do contrato? Perto de 100 trabalhadores. Perto de 100. O próximo gráfico apresenta uma quantidade de trabalhadores informados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Está ali. As barras pretas representam a quantidade de trabalhadores do consórcio Rocatec, responsável pela etapa 1, recuperação dos viadutos de acesso, que informou uma média de 46 trabalhadores por mês. As barras vermelhas são do consórcio Florianópolis Monumento, etapa 2, que informou uma média de 26 trabalhadores por mês. As barras azuis representam os trabalhadores da Teixeira Duarte, média de 260 trabalhadores por mês, com picos de mais de 400. O senhor acreditava que o consórcio iria cumprir o cronograma de execução da segunda etapa, contratando uma média de apenas 26 trabalhadores por mês? 26 trabalhadores diretos, né? Fora os contratados. Tinha bastante empresa contratada, serviços especializados. Tá? Então quais eram esses serviços que o senhor terceirizava? Fundações, mergulho, equipe de mergulho, tinha pessoal de transporte, balsas, tinha pessoal de controle de solda. Quais eram essas empresas? Pode citar o nome? A Fundesp, era fundações. A de... esqueci o nome, da de mergulho. É uma empresa lá do Rio Grande, cidade do Rio Grande, não lembro o nome. A solda também não lembro o nome, era uma empresa de Blumenau. Que mais? Tinha outras empresas ali que eu não estou lembrado agora. O senhor sabia que o contrato com o Estado não permitia esse tipo de terceirização? Não. Não sabia ou... Serviços especializados, nenhuma empresa dispõe, né, de serviço especializado. Um mergulhador, a empresa não tem uma equipe de mergulhador. Pois é, mas eu tenho que contratar um pessoal. Mas o edital era explícito nesse ponto. Não, eu não sabia. Esse pessoal, segundo o edital, ele não deveria ser contratado pelo consórcio? Pessoal? Isso. Fundações, mergulho, enfim, não deveria ser. Sim, mas o consórcio não tem os equipamentos que tem uma empresa especializada em mergulho, né? Câmeras hiperbáricas, os equipamentos de mergulho, todo. Pessoal treinado, tem que ser Senhor uma Gleison, empresa especialista. se o cronograma fosse executado nos termos do contrato, possivelmente a obra terminaria até maio de 2012. No período de junho de 2012 e agosto de 2014, após o término inicialmente previsto, o Estado gastou mais 9 milhões de reais com custo adicional apenas com a empresa de supervisão da obra. Quem deveria arcar com essa despesa se o consórcio executor não alocou pessoal suficiente na obra? O que eu te falei, não alocou, eu acho que, eu falo que é por falta de recursos. Não tinha recurso. Você lembra até que foi feita uma arrecadação aí através da Lei Rouanet, que nem arrecadou. Isso é uma prova que estava sem recurso. Havia alguma solicitação do Estado para diminuir o ritmo da obra? Não. Só o que eu te falei, às vezes tinha um plano ali de cumprir tanto por ano. Algo foi formalizado em relação a esses atrasos e falta de recursos? Não me lembro. Ok. E como o senhor ficava sabendo dessa falta de recursos? Aí eu tinha contato com o pessoal todo, né? Do DEINFRA, da empresa. Às vezes eu ouvia, mas minha função não era essa. Minha função era técnica e operacional da obra. A atual construtora, a empresa Teixeira Duarte, ela recebeu o equivalente a R$ 1.500.000
somente para realizar retrabalho na estrutura de sustentação provisória, devido a erros de geometria, fabricação ou montagem das peças. Como o senhor, como coordenador da obra e responsável técnico do consórcio Monumento, explica esses erros? Eu desconheço. O consórcio supervisor, liderado pela ProSul, aponta que muitas das revisões de cronogramas apresentados pelo consórcio executor já eram entregues com itens em atrasos incompletos, já na hora da entrega já. Senhor Gleison, qual o objetivo do cronograma é acompanhar se a execução está atingindo as metas traçadas e se o caminho crítico executivo está sendo seguido. Sim. Qual a intenção de entregar algo já em atraso para controlar o prazo de execução? Não entendi. Só repete a última. Qual a intenção de entregar algo já em atraso para controlar um prazo de execução? Não, ninguém tinha intenção de atrasar a obra. Mas os senhores entregavam itens nos cronogramas, já entregavam com atraso já. No próprio cronograma já estava em atraso. Eu desconheço. Atraso significativo eu desconheço. Os relatórios do consórcio supervisor do contrato apontam também que um dos principais motivos para os demasiados atrasos da executora é a falta de metodologia executiva, ou seja, a falta de sequenciamento das atividades. Verificando os cronogramas apresentados pelo consórcio e comparando-os às medições, pode-se verificar que, de fato, o caminho crítico não foi seguido. Por que não seguir o cronograma proposto pelo próprio consórcio? Não lembro. Porque o foco era montar aquela estrutura, né? Sim, mas por que... Sem montar a estrutura não tinha jeito de fazer nada na ponte. Ok. Na ponte, sem sustentá-la. Mas os senhores apresentaram um cronograma e depois não seguiram o caminho crítico que foi proposto pelo próprio cronograma, pelo consórcio. Eu queria entender por que não foi seguido esse cronograma proposto pelo próprio consórcio executor. Eu desconheço. O senhor conhece o quê? Que não foi seguido. Não dá para enxergar os itens ali. Os itens de serviço eu não estou conseguindo. Pois é, mesmo o cronograma, após a modificação, ele estava em atraso. O senhor desconhece o motivo? É o que eu te falei, né? Faltava recursos. Por que o senhor conheceu o engenheiro Khaled? Conheci. E quando e em que oportunidades? Várias. Ele sempre vinha na obra aí. Quando era necessário e tal. Vinha com frequência. Quando eu precisava, ligava, ele vinha. Se fosse alguma coisa mais urgente, vinha na hora. Quantos foram, esses diversos, por favor, foram quantas vezes? Durante o tempo que eu tive na obra, foram várias vezes, umas 6, 8 vezes. O engenheiro Khaled, ele falava português? Não, O senhor fala inglês? um pouco. Ele fez parte da equipe técnica do consórcio no mesmo período que o senhor esteve em campo? Ele fazia parte da equipe. Antes o senhor referiu-se à ausência de atrasos significativos na obra. O que seria para o senhor um atraso significativo? Isso depende do cronograma, né? Mas eu não estou conseguindo ver onde estava o atraso ali. O que seria, na sua concepção, um atraso significativo? Então, não dá para classificar bem atraso significativo se não tem recursos, né? Independe, uma obra em atraso. O que é uma obra com atraso significativo? É Não essa está definição que cumprindo você- o cronograma. Tem estipulado um prazo para cada serviço e não foi cumprido. Isso é um atraso. O senhor falou que foram 8 vezes que o Khaled esteve aqui. Não sei, não lembro direito, mas Isso em 4 anos. 3 anos. 3 anos.
Os engenheiros Henrique Hernandes e Fernando Fagundo fizeram parte da equipe técnica? Quando eu estava na obra, não. Antes. Qual, Fernando? Fernando Fagundo. Não. Na minha época, não. Só um momento. O senhor assumiu o posto de engenheiro preposto no lugar do senhor Khaled? Não. E quais foram as exigências e habilitações requeridas do senhor para o posto? Quando eu fui assumir, o meu currículo foi submetido a uma análise e aprovação do Estado, do órgão da infra. E fui aprovado. Com a experiência que estava no meu currículo. Por que o consórcio Florianópolis Monumento retirou esses profissionais da obra? O senhor sabe? Não. Qual foi o motivo alegado para o senhor? Quando eu cheguei, a equipe que estava lá, eu te expliquei. Não tinha esses nomes aí que você me falou. Fernando e qualquer outro? Eram o senhor Fernando e Henrique Hernandes. Sim. Quando eu entrei, ele não estava. O senhor Paulo Ney Almeida assumiu em algum momento da obra a função de engenheiro preposto? Eu acho que sim. Não tenho certeza. No período comprometido, o senhor sabia que o senhor Paulo Ney ele é arquiteto e não engenheiro? Sim. No período compreendido entre os anos 2012 até 2014, a equipe técnica do consórcio era composta somente pelo senhor e pelo senhor Paulo Ney Almeida? Não. Quem eram o resto da equipe técnica? Tinha outros engenheiros lá. Por favor. Fábio Antunes, Fábio da Silva, João Mota, que era contratado pela gente, que é da RMG, uma empresa especialista em estrutura metálica. Ele dava assessoria técnica na parte metálica. E o senhor Paulo Ney estava frequentemente na obra? Sim. Pode definir frequentemente? Quase todo dia ele passava na obra. E por que a empresa supervisora não apontava esses nomes que o senhor disse que compunham também a equipe técnica? Eu desconheço como que ela não aponta. Acompanhava lá direto, estava do lado. Acho que houve algum equívoco aí dela não apontar esses nomes. O senhor tinha dedicação exclusiva na obra? Sim. Na sua página do LinkedIn, o senhor informa que teve vínculo com a construtora Espaço Aberto de dezembro de 2009 a janeiro de 2015. Informando ainda que no período de maio de 2011 e agosto de 2014, participou do consórcio Florianópolis Monumento. Mas Sim. o senhor também informa que participou da implantação da PCH João Borges, na pavimentação da rodovia de acesso ao aeroporto regional de Jaguaruna, da ampliação da pista de pouso do aeroporto municipal de São Joaquim e da implantação do acesso sul da ilha e do novo terminal do aeroporto Ercílio Luz em Florianópolis. O senhor poderia explicar essas participações que estão ali, se elas foram concomitantes à obra da Ponte Não. Luz? Não, foram antes. Elas foram antes? Eu acho que o acesso ao aeroporto deve ter sido... foi antes. Ou foi junto. Eu estava na obra, mas eu tinha um contrato com a Espaço Aberto, que eu entrei lá em final de 2009. Eu tinha um contrato autônomo de gerenciar as obras dela. Isso até eu ir para a ponte. Quando eu fui para a ponte, eu fiquei só na ponte. O senhor Alegre tinha um contrato que trabalhava exclusivamente com a ponte, mas as obras de acesso rodoviário ao sul da ilha e o novo terminal do aeroporto de Florianópolis não iniciaram em 2013? Sim. Só o acesso ao aeroporto, né? Essa era a época que o senhor estava, Sim. teoricamente, exclusivo para a ponte de Eu Luz. continuava gerenciando, mas tinha um engenheiro lá
que ficava direto na obra. Então o senhor não estava mais direto na obra? Não, do aeroporto não. Não. Do acesso ao aeroporto não, ficava na ponte. O senhor atuou nessas outras obras ao mesmo tempo que estava na Ponte Silvio, é isso? Uma parcela pequena. Tá? Então o senhor não era exclusivo da Ponte Silvio, então? Eu era exclusivo da Ponte Hercílio Luz. Mas- Não, tinha outro engenheiro tocando a obra do acesso ao aeroporto. Ele reportava a mim, eu respondia o quê? Qual engenheiro? É um engenheiro... Ele é de Cascavel. O nome do engenheiro? Na obra da Marcílio Jorge. O senhor sabia que o edital exigia a permanência do senhor na Ponte Luiz? Eu estava direto lá. O edital o edital não previa que o senhor trabalhava- podia trabalhar em outras obras. Não, eu só respondia por outra, mas não tinha... O tempo integral estava na O ponte. edital pedia exclusividade. Exclusividade na ponte. Eu atendi o outro engenheiro fora de horário, fora de expediente da ponte. E o senhor Fernando Augusto Ildiro, o senhor o conhece? Conheço. Ele fez parte da equipe técnica Fez do parte consórcio? também, eu esqueci dele. Hora que eu citei. Ele substituiu alguém da equipe ou já estava desde o começo da execução da obra? Já estava desde o começo. Qual era o cargo e função dele? Ele era um assessor lá da parte de projetos. O engenheiro Eduardo Ramon Régua ou a empresa Ramon Régua, Engenharia LTDA, cujo um dos sócios, o senhor Eduardo Ramon Régua, executou serviços na estrutura da Ponte de Luz? Não. O senhor conhece ou já ouviu falar desse engenheiro ou dessa empresa? Sim. O senhor sabe dizer se o senhor Fernando e o Diro era só assessor ou era responsável técnico? Eu acho que era só assessor. A cláusula sexta, que nós vamos expor aqui, do contrato PJ 264/2008, previa a ampliação de multa de mora de 10% do valor da fatura relativa aos serviços executados em atraso, quando os serviços não fossem realizados conforme o previsto no cronograma. Essa multa foi aplicada alguma vez ao consórcio Florianópolis Monumento? Que eu saiba, não. Existia o pedido do DEINFRA para segurar as medições, ou seja, para não medir e não emitir a nota fiscal para pagamento? Repete, por favor. Existia algum pedido de infra para assegurar, para não fazer as medições, ou seja, né, para não medir e não emitir nota fiscal para pagamento? Não lembro. Existem documentos remetidos pelo DEINFRA que solicitam a suspensão da execução dos serviços? Não lembro. Havia pedido de suspensão da execução dos serviços por formas não oficiais? Não. Que eu lembre, não. O item 2 da cláusula sexta, que nós vamos botar aqui agora, que está ali na tela, o item 2 da cláusula sexta do contrato previa a aplicação de multas e sanções em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato. A advertência verbal ou escrita. B. Multa de 2% sobre o valor não executado do contrato por inexecução parcial e 5% no caso de inexecução total. E multa de 0,1% do valor contratado, a critério do DEINFRA, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as especificações técnicas aplicadas ao caso. E quando a administração ou fiscalização for erroneamente informada. Alguma dessas medidas foram aplicadas ao consórcio? Que eu lembre, não. No próximo gráfico, apresentamos os valores medidos pelo consórcio Florianópolis Monumento mês a mês. O senhor poderia explicar por que houve tanta variação nas medições? Isso aí está desde o início da obra? Sim. Eu posso responder ali, a época que eu estive lá, né? Está ali também. Está meio difícil de enxergar a época. O senhor diga qual foi a sua época e eu peço à assessoria que aumente a tela para ele ter a visão. Tem como fazer?
peça, por favor, se o senhor puder falar a época que deseja, nós vamos ampliar no computador. 2011 a 2014. Isso. Ou mostra ali, né? Esse período ali que não tem faturamento foi a época que fizemos as fundações. E as fundações deram acima do que era previsto. E não tinha como pagar porque não foi formalizado um aditivo. Então as fundações deram mais que o dobro do que era previsto. Então nós trabalhamos sem medir o serviço, tá? Estávamos aguardando ser aprovado esse aditivo. Não tinha como medir, não tinha quantitativo. Ok. A próxima tela compara o valor medido pelo consórcio, são as barras pretas de forma acumulada, com o previsto no edital e a proposta comercial do consórcio. Os dados demonstram que a obra foi executada muito aquém do previsto. A média mensal de faturamento do consórcio foi de R$ 756 mil, considerando todos os meses do contrato com ou sem medições, quando deveria ser algo em torno de R$ 3 milhões por mês. O consórcio esperava concluir a reabilitação da Ponte Luz com esse ritmo lento? Mas ritmo também eu acho que não foi culpa do consórcio. O Estado, eu já te falei, não tinha recursos. Na verdade... O recurso só veio em julho de 2014, se não me engano. Na verdade, vocês ficam repetindo isso, mas a média entre a medição e o pagamento era de 90 dias. Então, eu faço a pergunta. O consórcio esperava concluir a restauração e reabilitação da Ponte Luz com esse ritmo lento? Não sei. Tendo recurso até, estou repetindo, porque a causa maior é essa falta de recurso. E eu vou lhe repetir que não havia atrasos. Eu vou lhe repetir que não, atraso é uma coisa, agora que havia valor... uma média entre o medido e o recebido era de 90 dias. E também quero ressaltar que o consórcio Florianópolis Monumento, ele jamais se aproximou da média mensal das medições previstas. Ou seja, desde o começo ele já não se aproximou disso. Bem como o acumulado esperado da evolução das obras. O consórcio Florianópolis Monumento, ele no período de execução do contrato, de dezembro de 2008 a junho de 2014, portanto, 2.037 dias, faturou pouco mais de 52 milhões de reais. Portanto, uma média de faturamento de 25 mil reais por dia, como apresentado na próxima tela. Nesse ritmo, a obra seria concluída em 6.381 dias. Sim. Ou seja, 17 anos. A projeção para a conclusão da obra seria maio de 2026. Ou seja, nesse ritmo ainda estaríamos executando o contrato. Hoje em dia estaria em execução ainda. O senhor acredita que o consórcio iria cumprir o cronograma? Tendo recurso, sim. Porque até 2014, eu repito, não tinha recurso. Você vê a prova, eu te falei, a Lei Rouanet foi para arrecadar recursos para tocar a obra. Conseguiu arrecadar, acho que R$1 milhão. E houve atraso desde o primeiro mês? Desde o primeiro mês, você fala, 2008? Do contrato, isso? Não sei, eu peguei a obra em 2011. Porque desde o primeiro mês não houve medição de acordo com o previsto. Sim, aí eu não sei te responder. Eu não estava na obra. Na minha época, o que eu estou te falando é isso. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem, uma promessa de vantagem de qualquer natureza, de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionados ao procedimento licitatório ou execução do contrato de reabilitação e restauração da Ponte Luz? Nunca. Para o bem da verdade e compromisso com os catarinenses, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que possa nos auxiliar a explicar esses fatos e esses questionamentos que tanto se levantam em torno da Ponte Luz? Acho que o que eu tinha que falar era isso. Não participei de processo licitatório, minha atuação foi 3 anos, e o que aconteceu foi isso, o atraso de obra, que eu te disse, falta de recursos,
E eu acho que não tem nada a acrescentar. O pagamento aos trabalhadores, o senhor falou que lidava com essa área, era realizado em dinheiro ou como era feito esse pagamento? Eu acho que era em conta bancária. Em conta bancária? Não tenho certeza. Eu não lembro de carro de valores para pagar na obra, não. O senhor não lembra de ter pagamento em espécie na obra? Não. Não me lembro. Ok. Presidente, muito obrigado. Não havendo mais pergunta por parte do deputado Bruno, pergunta do deputado Gessé Lopes, deputado Sargento Lima, deputado Joamin. Não havendo também perguntas de outros deputados, dou por encerrado o depoimento do senhor Gleison Lemos e faço a dispensa do mesmo, solicitando a assessoria que acompanhe a testemunha até a área externa desta comissão. Ok, obrigado. O senhor está dispensado. Senhores deputados, também não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite para todos. Muito obrigado.